Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, onde exploramos emoções, relacionamentos e os desafios do nosso mundo interior. Eu sou Hugo Luz e serei seu anfitrião. Hoje vamos falar sobre quando você para de forçar, tudo acontece por si só. Um tema que impacta profundamente a forma como nos conectamos conosco e com os outros. Nossa convidada especial é Souanaída Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora dedicada ao estudo das emoções humanas e da inteligência emocional. Com décadas de experiência clínica e pesquisa, ela desenvolveu uma compreensão profunda dos relacionamentos, da dinâmica familiar e da cura emocional. Neste episódio, ela compartilhará insights valiosos para nos ajudar a entender melhor nossos sentimentos e construir uma vida emocional mais equilibrada. Sejam bem-vindos à conversa com Souanaída Miko. Há uma frase que você provavelmente já ouviu muitas vezes, mas que poucas vezes compreendemos de verdade. Quando você para de forçar, tudo chega sozinho. Sou Anahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Talvez agora você pense: sim, soa bonito, mas como vou parar de forçar se já faz tanto tempo que luto pelo que quero? Se trabalhei tanto, se me dediquei por completo, e eu entendo. Vivemos em uma sociedade que glorifica o esforço, que diz que se você não empurrar, não perseguir, não lutar com os dentes cerrados, não vai conseguir nada. Mas o que ninguém te conta é que existe um ponto em que o esforço para de construir e começa a destruir, onde você passa de avançar para se desgastar, onde tanta pressão apaga sua luz interior, bloqueia sua energia e começa a afastar você justamente do que mais deseja. Quando você força, as coisas não fluem. Quando você empurra com desespero, a vida se fecha. Por quê? E isso aprendi ao longo de décadas acompanhando pessoas em processo de transformação, a mente e o corpo não respondem bem à ansiedade. Eles respondem ao estado interno que você habita. A frequência do preciso conseguir carrega medo, escassez, controle. Já a frequência do confio traz abertura, abundância, paz. Por isso, o que você está buscando não chega quando você mais precisa. Chega quando você finalmente relaxa e solta o controle. Pense por um instante. Quantas vezes você quis que algo acontecesse com tanta força que o único resultado foi o esgotamento? Talvez um relacionamento, um projeto, uma oportunidade, uma conversa, uma resposta. Você queria tanto que apertou com as mãos até sufocar. E então, em silêncio, algo dentro de você sussurrou: solte. Mas você não conseguia. Tinha medo de que, se soltasse, perderia para sempre. O primeiro passo para que tudo chegue sem forçar é entender o poder de soltar. Soltar não é desistir, não é conformar-se, não é perder a esperança. Soltar é confiar. É olhar para a vida e dizer: já fiz minha parte, agora confio que o que for meu encontrará o caminho até mim. Porque existe uma linha invisível entre o esforço que constrói e o esforço que quebra, entre a ação alinhada e a ação desesperada. Essa linha se chama rendição consciente. Quando você se rende a partir da alma, não para de agir. Continua se movendo, trabalhando, sonhando, mas não mais a partir da ansiedade de preciso conseguir isso, e sim a partir da serenidade de sei que vai chegar. Essa diferença muda tudo. Olhe para trás e perceba, as coisas mais bonitas da sua vida não chegaram justamente quando você menos esperava? Quando já havia soltado a pressa, quando estava cansada de empurrar, quando finalmente respirou e disse: já está, o que tiver que ser, será. Naquele instante, sem perceber, você liberou espaço para a vida te surpreender. Isso acontece porque quando você para de forçar, deixa de emitir resistência. E onde não há resistência, a energia flui. Tudo o que está destinado a você chega sem esforço, não porque você não faz nada, mas porque sua ação se torna limpa, intuitiva, leve. Mas aqui está a armadilha.
Muitas vezes achamos que soltamos, quando na verdade continuamos agarradas, só que de forma mais sutil. Dizemos, já não me importo mais, mas continuamos verificando se nos escreveram. Dizemos, já soltei o resultado, mas continuamos revisando cada detalhe para que tudo saia perfeito. Isso não é soltar, é disfarçar o controle de calma. E o nosso sistema interno percebe isso. Soltar de verdade é aceitar que você não sabe quando nem como chegará ao que deseja, mas saber, no mais profundo de você, que se estiver alinhado com quem você é, chegará. Não quando você quiser, mas quando você estiver pronta. Porque às vezes não é que a vida não te dá o que você quer, é que você ainda não está preparada para sustentá-lo. E então, com uma sabedoria que observo em meus pacientes repetidamente, a vida diz: primeiro, cresça, depois, entrego. Quando você entende isso, algo dentro de você muda. Começa a relaxar, começa a curtir o processo, começa a sentir que o caminho importa tanto quanto o destino. E é aí que a magia acontece, porque você para de perseguir a partir do vazio e passa a atrair a partir da plenitude. Sim, é difícil soltar quando você aprendeu a vida inteira a controlar. É difícil confiar quando o medo sussurra que, se você não fizer algo, tudo vai desmoronar. Mas o paradoxo que identifico clinicamente em minha prática é este: o verdadeiro poder aparece justamente quando você solta, porque o controle vem do ego, a confiança vem da alma. Imagine que você está segurando uma corda com todas as forças. Quanto mais aperta, mais machuca. Suas mãos sangram, dói, você se cansa, mas não solta, com medo de que, se soltar, vai cair, mas quando finalmente abre os dedos, percebe que não havia abismo. Havia apenas um rio tranquilo esperando por você. Soltar é isso, abrir os dedos e confiar que a vida te sustenta. E quando você faz isso, as portas se abrem sozinhas. As pessoas certas aparecem, os momentos perfeitos surgem, as oportunidades que você nem havia imaginado chegam. Não porque magicamente as mereça, mas porque sua energia muda. Você passa da tensão para o fluxo, do medo para o amor, do esforço para o magnetismo. Então se pergunte, o que você está forçando agora? O que está te drenando porque você não consegue soltar o controle? Talvez um relacionamento que já cumpriu seu ciclo, talvez um trabalho que não ressoa mais com você, talvez uma versão antiga de si mesma que você continua tentando sustentar. Não se trata de abandonar tudo. Trata-se de parar de reter o que já não vibra com quem você está se tornando. Como saber quando você está forçando algo? Essa é a grande questão, porque muitas vezes não percebemos. Acreditamos que simplesmente estamos lutando pelo que queremos, dando o melhor de nós, insistindo porque merecemos. Mas há uma linha tênue entre perseverança e obsessão, entre o esforço que te impulsiona e o esforço que te esgota. O sinal mais claro de que você está forçando algo é o cansaço da alma. Não o cansaço físico de um dia intenso, mas aquele cansaço profundo que não passa nem dormindo. Aquela sensação de que você dá e nada muda, que você empurra e tudo parece resistir. Esse esgotamento é a voz mais honesta que existe dentro de você, dizendo, não é mais por aqui. Outro sinal é a ansiedade constante. Quando algo é para você, você sente paz, mesmo que haja incerteza. Mas quando você está forçando, o corpo sabe. O peito fecha, a mente não para, os pensamentos se repetem em loop. Você acorda com pressa, deita com culpa, não descansa, porque está vivendo a partir da necessidade, não da confiança. E tudo o que se faz a partir da necessidade se torna uma corrente. Você também está forçando quando tenta convencer alguém a te escolher, te valorizar, te enxergar. Quando se empenha em fazer um relacionamento funcionar à base de sacrifício. Quando dá mais do que recebe. Quando justifica atitudes que te machucam com frases como ele está passando por um momento difícil ou vai mudar. Forçar o amor é uma das formas mais sutis de abandono de si mesma, porque no fundo você sabe que não deveria implorar o que deveria fluir.
O mesmo acontece com projetos, trabalhos, sonhos. Às vezes você se apega a algo que já não vibra com você só porque investiu tempo, energia ou dinheiro. Mas se algo te drena mais do que nutre, se cada dia pesa em vez de te emocionar, talvez não seja fracasso deixar ir, talvez seja libertação. Outra marca de que você está forçando é estar mais focada no resultado do que no processo. Quando todo o seu pensamento gira em torno de quando vai acontecer, por que não está acontecendo, o que estou fazendo de errado, você já não está no presente, está obcecada com o futuro. E nessa obsessão perde o mais importante, sua conexão com a vida. Em minha experiência clínica, percebo que o controle é, na essência, uma forma de medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinha. Mas o medo é uma energia que bloqueia. Cada vez que você tenta controlar o tempo, as pessoas, as circunstâncias, está dizendo internamente, não confio na vida. E quando você não confia, você se fecha, e o que poderia entrar não consegue passar. Por isso, quando finalmente você solta, tudo começa a fluir, sua energia muda. Você passa do medo para o amor, da contração para a expansão, e nesse estado, o que parecia impossível começa a se abrir. Como se aprende a soltar? Não é algo que se consegue em um dia. Soltar é uma arte que se pratica, e toda arte exige tempo, paciência e presença. O primeiro passo é reconhecer o controle. Observe em quais áreas da sua vida você tenta controlar demais. Talvez no amor, no trabalho, no corpo, na imagem, no futuro. Quando identificar, não se julgue. Apenas observe. A consciência é o primeiro passo para a liberdade. O segundo passo é entregar, literalmente entregar ao fluxo da vida aquilo que te pesa. Você pode fazer isso em silêncio ou escrevendo. Isso me dói, mas eu entrego. Não quero mais carregar isso sozinha. Confio que o que for para mim encontrará seu caminho até mim. Essa simples frase pode mover montanhas internas, porque quando você entrega, muda a vibração. O terceiro passo é redirecionar o foco. Cada vez que a mente quiser voltar ao controle, traga-a para o presente, para o que você pode fazer hoje com o que tem. Respire, agradeça, ocupe-se, mas não se obsede. A obsessão é a forma mais elegante do medo. O quarto passo é confiar, mesmo sem ver o resultado imediato. A confiança não se baseia em evidências, baseia-se na fé, e a fé é esse ato de amor por si mesma que diz, não sei como, mas sei que vai ficar bem. Essa frase, repetida com convicção, transforma sua biologia, te acalma, te centra, te alinha. Quando você solta, não perde nada. O que vai embora ao soltar nunca foi seu. O que fica, fica por escolha, não por obrigação. E o que chega, chega com força, clareza, verdade. Não confunda soltar com desinteresse. Não é deixar de cuidar, nem de agir, nem viver com apatia. É continuar fazendo, mas sem aquela rigidez interna que exige resultados imediatos. É agir a partir do amor, não do medo. Confiar no processo mais do que no resultado. E aos poucos, algo dentro de você começa a mudar. Você se sente mais leve. A urgência de ter tudo resolvido desaparece. Você começa a notar pequenas sincronias, coincidências, conversas, oportunidades, coisas que antes passavam despercebidas porque você estava ocupada demais empurrando. E percebe que a vida sempre esteve falando com você, só que o ruído do controle era alto demais para ouvir. Essa é a magia de soltar. Ela te torna receptiva. E a receptividade é o estado natural do feminino. A energia feminina não persegue, atrai, não empurra, magnetiza, não luta, confia. Quando você entra nessa frequência, tudo começa a chegar com uma suavidade que antes parecia impossível. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o mundo inteiro responde. Agora chegamos ao ponto mais delicado. Como se manter nesse estado de confiança quando as coisas não saem como você esperava. Porque soltar uma vez pode parecer fácil. O difícil é não voltar a apertar a corda, não voltar ao velho hábito de querer controlar, empurrar, insistir. O controle é viciante, nos dá uma falsa sensação de segurança.
Acreditamos que, se tivermos tudo sob controle, a dor não nos alcançará, mas a vida sempre nos mostra que não é assim. Aprender a viver em fluxo é um processo de reeducação interna. Significa aprender a confiar na incerteza. Significa ver os nãos como parte do caminho. Significa entender que até os atrasos e os silêncios têm um propósito. O fluxo não é passividade. Não é ficar parada esperando que algo mágico aconteça. É ação alinhada, não ação forçada. É se mover quando sua intuição pede e descansar quando o corpo exige. É agir sem ansiedade. É dizer sim ao que expande sua energia e não ao que a contrai. E para se manter nesse estado, você precisa desenvolver algo que poucos praticam: a confiança sem evidência. Confiar mesmo sem ver o resultado. Confiar quando nada parece se mover. Confiar mesmo quando tudo parece ir na direção contrária. Porque esse é o ponto em que muitas pessoas abandonam o processo, justamente antes da virada. O que observo em minha prática clínica é que a mente humana está programada para buscar certezas. Ela quer garantias, provas, segurança, mas a transformação real não opera nessa lógica. A vida se move em outro ritmo e os tempos nem sempre coincidem com os seus. Às vezes o silêncio também é uma resposta. É aqui que entra a fé ativa, aquela que não espera sentada, mas continua caminhando confiando. Aquela que diz: não sei quando nem como, mas sei que está acontecendo. Porque quando você diz isso de verdade, não só com a mente, mas com o coração, sua energia muda. E no momento em que sua energia muda, tudo ao seu redor começa a se mover. A paciência é a linguagem da confiança. Se você confia, espera sem ansiedade. Sabe que o que plantou florescerá, mesmo que ainda não veja os brotos. Manter-se no fluxo também significa aprender a soltar o resultado repetidamente, porque o ego vai querer se apropriar do processo, vai dizer: já soltei, mas já deveria ter acontecido algo. E nessa frase, sem perceber, você volta a apertar a corda. Por isso, cada vez que se pegar impaciente, repita: confio, não preciso saber como, confio. Lembre-se, soltar não é um ato único, é uma prática diária. Cada manhã, ao acordar, você pode se perguntar: o que preciso soltar hoje? Às vezes é uma expectativa, um pensamento negativo, uma comparação, uma pressa. Cada vez que você solta algo, cria espaço para que algo novo entre. Imagine que sua vida é um rio. Se você enche o leito com pedras, a água não flui. Essas pedras são seus medos, suas expectativas, sua necessidade de controlar. Mas quando você começa a removê-las, a água volta a correr. E quanto mais você flui, mais limpa, mais suave, mais viva ela se torna. Nesse estado, algo mágico acontece. Você para de perseguir e começa a atrair. Para de implorar e passa a inspirar. Não precisa mais provar, simplesmente é. Porque quando você está em paz consigo mesma, alinhada com sua própria energia, o que é seu não tem como não te encontrar. A mulher que vive em fluxo não está desesperada, está centrada, não se obseda com o que falta, agradece o que há, não corre atrás do que vai, porque sabe que o que se vai abre espaço para o que deve chegar. E essa serenidade a torna magnética. E isso é o que diferencia a mulher esgotada da mulher poderosa. A primeira empurra, a segunda permite. Se você observar, tudo na natureza funciona a partir do fluxo. Os rios não discutem com as pedras, as contornam. As flores não forçam sua abertura, florescem quando é o momento. O sol não luta para brilhar, simplesmente aparece cada dia. Por que sua vida precisaria ser diferente? Não se compare. A comparação é uma das formas mais sutis de forçar. Você acredita que deveria estar onde o outro está, ter o que o outro tem, mas isso te afasta do seu próprio caminho. Seu processo tem seu tempo, suas lições, seu ritmo. Não há atrasos quando você está alinhada. Há preparação. Cada espera que a vida te impõe não é um castigo, é uma lição.
Está te ensinando paciência, confiança, presença, está te preparando para receber sem medo. Por isso, se agora você está numa fase em que parece que nada avança, que tudo parou, não desespere. Talvez você não esteja sendo punida, talvez esteja sendo calibrada, talvez a vida esteja te lapidando para que, quando o que você deseja chegar, você possa sustentá-lo sem se perder. Confie no processo, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que você não veja resultados. Confie e confie também em você, em saber que, aconteça o que acontecer, você terá capacidade de se adaptar, de se reinventar, de recomeçar se necessário. Porque a confiança não é acreditar que tudo sairá perfeito, é saber que, mesmo que não saia como planejado, você estará bem. Essa é a paz que chega quando você para de forçar. A certeza de que pode parar de lutar sem medo de se perder. Então, da próxima vez que sentir a tentação de empurrar, forçar, controlar, pare, respire, repita. Confio no tempo da vida. Confio no meu processo. Confio em mim. E continue caminhando com essa fé tranquila que não grita, mas que vibra. Porque essa é a energia que atrai tudo. E então, sem que você perceba, as coisas começam a acontecer. A mensagem que você esperava chega, a oportunidade aparece, a pessoa certa cruza seu caminho. Não porque você buscou com desespero, mas porque você estava na frequência certa para receber. Esse é o segredo de quem parece ter sorte. Não força, flui, não corre atrás, se alinha, não exige, confia. E você pode fazer isso também. Agora chegamos ao fim desta jornada, aquele ponto em que depois de tanto buscar, tanto empurrar, tanto querer entender, você percebe que a resposta não estava lá fora, estava dentro, que você não precisava correr atrás de nada, que tudo o que realmente anhela começa a chegar no exato momento em que você para, respira e confia. Quando você para de forçar, a vida respira com você. As coisas deixam de ser pesadas. As conversas fluem com mais naturalidade. As oportunidades aparecem sem que você as persiga. É como se algo dentro de você dissesse: por fim, me entreguei ao ritmo certo. E essa entrega não é derrota, é maturidade. É o resultado de um aprendizado profundo sobre si mesma, sobre a vida, sobre o que realmente importa. Porque uma mulher que aprendeu a não forçar também aprendeu a amar sem medo, a esperar sem ansiedade, a agir sem desespero. Ela entendeu que seu poder não está em fazer as coisas acontecerem, mas em permitir que aconteçam quando devem acontecer. Essa mulher vive a partir da confiança, não da urgência, da abundância, não da carência, da certeza, não do medo. E esse estado se sente diferente. Você nota no corpo, no olhar, na voz. Já não fala com pressa, já não carrega a ansiedade de precisar provar. De repente, você começa a sentir que a vida se acomoda sozinha, que os nãos que tanto doeram tinham um sentido, que as pausas eram necessárias, que cada fechamento estava abrindo o caminho para algo melhor. Nada estava contra você, tudo estava acontecendo a seu favor, mesmo que naquele momento você não entendesse, porque a vida não erra. Ela apenas espera que você pare de resistir. Quando você confia no ritmo da vida, a vida confia em você. Quando solta o controle, o processo pode se completar. Quando para de forçar, tudo o que te pertence por direito começa a te encontrar. Sem luta, sem desgaste, sem medo. Fluir não significa não fazer nada. Significa agir com harmonia, tomar decisões a partir da calma, caminhar sabendo que cada passo é parte do plano, mesmo que você ainda não veja o mapa completo. Significa entender que os tempos da alma nem sempre coincidem com os do relógio e, de repente, tudo se encaixa. O que antes parecia impossível começa a acontecer. O que te preocupava perde peso. O que te doía para de doer. E o que você tanto esperava chega justamente quando você parou de buscar. Então faça essa promessa a si mesma agora. Você não vai mais forçar o que não flui. Não vai mais insistir em portas fechadas. Não vai mais se desgastar tentando controlar o incontrolável.
vai se mover com o ritmo da vida, vai confiar nos seus tempos, acreditar na sua energia, viver a partir do amor, não do medo. E cada vez que sentir a tentação de voltar ao velho hábito do controle, lembre-se, se preciso forçar, não é para mim. Essa frase te salvará de repetir lições dolorosas, te lembrará de que o amor não se implora, a paz não se persegue, a abundância não se exige. Tudo o que vibra com você chega sozinho, e quando chega, você sente. Não há confusão, não há dúvida, não há luta, só certeza. A mulher que vive a partir da confiança se torna um ímã, porque sua calma fala mais alto do que qualquer grito, porque sua energia atrai sem pedir. E essa energia não muda só a sua vida, muda a de todos ao seu redor. Você não está aqui para forçar nada, está aqui para fluir, criar, permitir. A vida não é sobre correr atrás do que deseja, é sobre se tornar a versão de você que pode recebê-lo. E quando você fizer isso, verá como tudo começa a chegar sozinho. Se esta mensagem ressoou em você, se em algum momento você sentiu um nó na garganta, uma lágrima querendo sair ou uma sensação de alívio, não ignore. Significa que algo dentro de você reconheceu uma verdade, que você está pronta para parar de empurrar e começar a fluir. Se for assim, inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana compartilho ferramentas, reflexões e aprendizados que podem te ajudar a se conectar consigo mesma, curar e viver com mais plenitude. Se este vídeo te tocou, curta e compartilhe com aquela mulher que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Você não tem ideia do impacto que uma mensagem pode ter em alguém que está à beira de desistir. Você pode ser essa ponte. Faça isso agora. Porque se há algo que aprendemos hoje, é que quando você solta, o momento perfeito é sempre agora.